Esse vídeo possui a finalidade de explicar o exercício 2 da lista de cálculo de azimuth da disciplina IT 501 e IT 513, ministrada pela professora Rosane. Enunciado. Dada a poligonal a seguir, calcular os azimuths dos alinhamentos utilizando a sua fórmula geral. O caminhamento da poligonal deve seguir a ordem dada pelo azimuth fornecido. Dados do exercício. Foi escolhido o exercício número 2 porque ele abrange bastante o assunto dessa parte da matéria, que envolve tanto os ângulos de deflexão e os ângulos de flexão. Então aqui eu tenho a visualização do problema, que é a poligonal, com os ângulos que estão em verde. De vermelho é o azimuth de partida, que é de 239 graus 44,50. E aqui eu possuo a tabela com os valores dos ângulos e o tipo de ângulo que eles são. No caso, deflexão e flexão. Um breve resumo sobre o que seria esse ângulo de deflexão. Voltando na figura anterior, tenta imaginar que você está andando sobre essa linha no sentido 0, 1, 2, 3, 4, até fechar a figura no zero de novo. Se você tentar visualizar isso como se fosse uma vista superior, então se você estiver andando nesse sentido do 0 para o 1 e ter que ir no sentido do 1 para o 2, você está virando à direita, que é a ideia desses ângulos de deflexão. Então toda vez que você vê esse prolongamento aqui do alinhamento anterior e essa abertura do ângulo, essa será a ideia dos ângulos de deflexão. Então, voltando para essa figura que está explicando com mais detalhes, o que a gente tem aqui? Dois casos. Um que é quando a deflexão é à direita e o outro quando a deflexão é à esquerda. Então, tentando imaginar que a gente tem uma poligonal de 4 pontos, de 4 vértices, que é A, B, o ponto C não está sendo mostrado e depois está indo para o D, você, no alinhamento do D para o A, o alinhamento AD, se você está indo para o sentido B agora, você está fazendo a deflexão à direita, que seria a ideia do prolongamento do alinhamento anterior com abertura com o valor do menor ângulo possível, ou seja, seria aberto o ângulo para esse lado e não seria contado, e não para esse lado, porque seria um ângulo maior, tá? Esse ângulo de azul seria o ângulo que comumente é medido em campo, que é um ângulo de flexão e sempre no sentido horário, na maioria das vezes, tá? Então só está aqui para poder ser representado, porque depois a gente vai ter que determinar ele, tá? E um outro caso é quando é à esquerda. É a mesma situação, você está saindo do ponto D e indo para o A, mas se você agora está indo para o B nesse sentido, você está indo para a esquerda, então seria a sua deflexão à esquerda. A gente tem um prolongamento do alinhamento anterior e aqui a gente tem um ângulo de flexão. Então, para ficar fácil o entendimento, é só você tentar imaginar, você está numa vista superior e você está vendo alguém andando sobre essa linha, e obedecendo o sentido da poligonal. Então aqui eu tenho a deflexão à direita e aqui eu tenho a deflexão à esquerda. Então, agora a gente precisa determinar os ângulos externos, tá? Por que eu cheguei nessa conclusão de que eu preciso determinar os ângulos externos, que também poderia ser determinado os ângulos internos? Só para a gente poder facilitar os cálculos, porque a gente vai ter os ângulos no sentido horário. Como assim no sentido horário? Se eu estou na primeira estação, que é o zero, e estou indo nesse sentido, lembrando que eu tenho que ter o ângulo sempre medido no sentido ré, vértice, vante, então tem um ângulo contado nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Ré, vértice, vante, tá? Então eles vão estar obedecendo esse padrão, tendo caminhamento nesse sentido, então vai ter o ângulo no sentido horário. Então, um outro exemplo aqui, eu estou no vértice 3 e estou no vértice 4, eu vou ter esse ângulo aqui, ó, Ré, vértice, vante, que é o alfa 3, tá? Então aqui a gente tem o alfa 0, o alfa 1, o alfa 2, o alfa 3, o alfa 4, que foi dado no enunciado, ele já é um ângulo de flexão, tá? E aqui eu tenho o alfa 5, tá? Então, os ângulos, lembrando que os ângulos que estão em verde são os ângulos que foram dados no enunciado e os ângulos que estão de azul são os ângulos que a gente vamos ter que determinar, tá? Para efeito de cálculo, serão determinados os ângulos externos da poligonal. Mais à frente, eu tenho aqui a conta que é necessária para poder determinar. Lembrando, a descrição D0 que significa que eu tenho deflexão no ponto zero.
a descrição alfa zero, quer dizer que eu tenho um ângulo de flexão no ponto zero. Então, como que eu vou determinar o alfa zero? Basicamente, uma conta simples, geometria simples, você está somando ou subtraindo o ângulo. No caso, eu tenho que pegar 180 mais o ângulo de deflexão, eu vou ter o resultado. Agora é só a gente tentar imaginar aqui. Ó. Se eu pegar 180 graus, que é daqui até aqui, e somar com o D0, eu vou ter o ângulo de flexão total, que é o alfa zero, tá? Na linha seguinte, que é o alfa 1, tá? Eu tenho D1, mas eu preciso encontrar o alfa 1. Então, o que eu preciso fazer? Somar 180 graus para completar, mais o alfa 1. Eu vou ter o ângulo em azul, entendeu? Então, assim foi sendo feito para cada estação. Por isso que no alfa 4 não foi necessário realizar conta, porque o próprio ângulo já é o alfa 4. Por exemplo, aqui agora no alfa 5, que acontece também no alfa 2. Eu tenho o ângulo interno. Para efeito de cálculo, eu preciso ter o ângulo sempre num padrão só, ou ângulo externo ou ângulo interno. Como eu disse antes, eu poderia determinar todos os ângulos internos, mas eu optei por determinar os ângulos externos para poder os cálculos ficarem mais fáceis. Então, aqui, por exemplo, no alfa 2, eu tenho que pegar 360 graus, que é um círculo inteiro, né? Subtrair do alfa 2, tá? Esse alfa 2 seria já o interno, tá? É o interno que a gente tem, então teria o alfa 2 aqui azul, mas ele já é o ângulo externo. A mesma coisa com alfa 5. Claro, isso não é uma regra padrão. Você tem que analisar cada caso de acordo com a figura. Determinados ângulos que estão aqui, a gente precisa determinar o erro de fechamento, o erro angular, no caso, o erro de fechamento angular, que é dado por essa fórmula. O erro angular é igual ao somatório dos ângulos medidos, aí aqui é que está a questão. Os ângulos têm que ser externos ou internos, então você tem que determinar o padrão do seu ângulo. Menos 180 graus vezes n mais ou menos 2. Tá? Então, aqui fazendo o somatório dos ângulos que foram obtidos aqui no slide anterior. Então, a gente tem todo esse resultado aqui. Foi o somatório, obtive isso aqui, 1.620 graus. E aqui, aplicando a fórmula, eu tenho que fazer o quê? 1.620 graus menos 180, aplicando essa relação aqui. Como que funciona esse n mais ou menos 2? Né? O que seria? O n é o número de vértices da poligonal, que no caso é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o mais ou menos 2, que seria o seguinte, mais é quando são ângulos externos e menos quando são ângulos internos. Como os ângulos que foram medidos foram calculados, no caso, foram os externos, então a gente vai adotar o mais 2 aqui. Então, vai ficar 180 graus vezes 9, mais a conta total que está dando 0. Isso significa que não vai haver correção, né? Porque o erro deu 0, então não há necessidade de realizar a correção. Então, a gente tem aqui que os próprios ângulos, entre aspas, corrigidos, né, que caso houvesse erro, haveria necessidade de correção, mas no caso não teve, então são os próprios ângulos que foram determinados antes. Tá? Agora a gente vai realizar o transporte de azimuth, que é a finalidade do exercício, que é basicamente chegar à gráfica, que necessariamente a gente tem que chegar nesse resultado aqui, que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Tá? Então, aqui a gente tem essa fórmula, que é a fórmula do transporte de azimuth, e tem um azimuth inicial, que é o seguinte. O azimuth do ponto N que eu estou para o ponto N mais 1, que é o ponto seguinte, é igual ao azimuth do N menos 1, que é o anterior a N, né? Para N, no caso, mais ou menos alfa, mais ou menos 180. Aqui, a análise do sinal. Quando vai ser mais e quando vai ser menos? Vai ser mais alfa quando os ângulos forem contados no sentido horário. Tá? E negativo quando eles forem no sentido anti-horário. E aqui é onde vai entrar mais ou menos 180. Aí você tem que analisar o seguinte. Essa soma aqui, que pode ser tanto soma como subtração, você tem que analisar da seguinte forma. Se for maior que 180, você subtrai 180. Se essa operação aqui der menor que 180, você vem e soma 180, tá? Vocês vão ver nos cálculos a seguir. E aqui a gente vai usar também os ângulos que foram determinados anteriormente. Tá? Então aqui é só um exemplo, tanto na conta, tanto também graficamente,
de como é calculado esse primeiro azimuth, que no caso, o primeiro azimuth a gente já foi determinado, né? Foi dado no enunciado, que é de 0 para 1, então a gente tem que calcular o azimuth de 1 para 2, mas a gente precisa do azimuth anterior. Então, seguindo essa sequência da primeira imagem, o que acontece aqui? Ó? O azimuth que eu quero calcular de 1 para 2 é igual ao azimuth anterior mais o ângulo α1, tá? Menos 180. Você já observa o seguinte, ó, que essa soma aqui passa de 180, então subtrai 180. Tá? Então, graficamente agora, eu tenho o azimuth anterior, que é o mesmo ângulo aqui, ó. Tá? Então, azimuth anterior mais o ângulo α1. Você pode até lembrar que o α1 ele não está nessa posição, mas se você pegar o valor dele e somar, né, graficamente partindo do fim do último ângulo, né, graficamente falando, você chega até aqui, tá? Menos 180, tá? Você vai ter o ângulo que é o azimuth 1, 2. Pode ser um pouco difícil de entender isso graficamente, mas às vezes isso pode ajudar para você entender como ou com o que você está somando ou o que você está subtraindo, tá? Mas a ideia em si é entender a fórmula. Continuando, aqui está a resolução para cada alinhamento. Então, eu determinei o azimuth 1, 2, peguei esse resultado, ele entra na conta seguinte, porque para determinar o azimuth 2, 3, eu preciso determinar o azimuth de 1 para 2. Tive já ter que determinar o azimuth de 1 para 2. Então, vai ficar o seguinte, o azimuth de 2 para 3 é igual ao azimuth anterior, mais o ângulo α2, tá? Menos 180 graus, porque essa soma aqui já passa de 180. Então, deu esse resultado. Vou fazendo e vou continuando. Vocês vão perceber aqui, ó, que sempre vai ter uma subtração, porque todas as somas aqui das duas primeiras partes passam de 180. E no final, quando você for calcular o azimuth de 0 para 1 seguindo a mesma sequência, porque você pode lembrar que já foi dado o azimuth de 0 para 1 no enunciado, mas você precisa calcular de novo para poder saber se o seu transporte foi realizado de forma correta. Então, o azimuth de 0 para 1 tem que dar igual ao que foi dado no enunciado, que é 239, 44, 50. Vamos conferir. 239, 44 e 50. Tá? Então, esse é o passo a passo para poder realizar esse exercício.